Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a essa aula. Como eu comentei com vocês na aula passada, nesta aula nós falaremos sobre dependência linear. Vamos falar brevemente sobre dependência linear, que como eu comentei com vocês, né? Esse assunto é um assunto de extrema importância para o curso, tá? Um assunto que vai nos perseguir aí por todo o curso, é igual que nem eu digo, né? A questão do limite nos cursos de cálculo, que você tem, você vira e mexe e volta e precisa estar falando sobre isso, né? É a mesma coisa o que a gente falou sobre espaço vetorial, sobre espaço gerado e agora também dependência linear. São temas muito importantes. Bom, vou começar definindo então o que é dependência linear e independência linear. Vou começar com independência linear. Eu vou pegar aqui sempre V um espaço vetorial. E eu vou pegar L, um conjunto finito de elementos de V. Certo? Então, eu peguei V um espaço vetorial e L, um conjunto finito de elementos de V. E eu vou dizer que diremos que L é linearmente independente. Eu vou denotar isso por Li quando for satisfeita a seguinte afirmação: se eu tiver α1 até αn pertencente aos reais, tais que α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais até αn vezes Vn é igual ao vetor nulo, se isso acontecer, então α1 é igual a α2 igual, todo mundo igual a zero, tá? Então, a questão de determinar se um objeto é linearmente dependente está totalmente atrelada a esta equação, certo? Dado um conjunto de vetores, eu quero estudar esta equação. Se a única solução para essa equação for α1 igual a α2 até αn igual a zero, então eu vou dizer que o meu conjunto de vetores é linearmente independente, certo? Caso contrário, ou seja, caso exista uma outra solução para esse cara sem ser todo mundo nulo, caso contrário, nós diremos que o meu L é linearmente dependente. E eu denoto isso por LD, certo? Então, LI e LD são objetos muito importantes que envolvem a solução para essa equação for todo mundo zero, então eu vou dizer que L é linearmente independente. Caso contrário, eu vou dizer que ele é linearmente dependente. Tá bom? Vamos fazer aqui uma observação de um modo que eu posso caracterizar o LD. Então, observe o seguinte: se eu pego L igual a V1 até Vn, LD, o que isso quer dizer? Ele é LD
quando existe uma outra solução para esse problema, sem ser todo mundo zero. Então, ele é LD, C e somente C. Existem alfa 1 até alfa n pertencente aos reais, tais que é uma solução para esse problema. Só que essa solução não é todo mundo zero, certo? Então, existe esses alfas, tais que é solução para o problema, e existe um desses caras, vou chamar de J, um desses elementos, de modo que o alfa J é não nulo. Ou seja, eu tenho uma outra solução para o problema em que pelo menos um dos meus AJs não é zero, tá bom? Dessa maneira, nós caracterizamos o LD. Vamos fazer um exemplo de um conjunto para verificar se ele é LI ou LD. Então, eu vou pegar L igual a 1, 1, 0, 0. 0, 2, 1, 0. Depois, 0, 0, 0, 3. Esse conjunto aqui, eu pergunto, ele é LI ou LD? Vejamos, o que eu quero fazer para determinar se ele é LI ou LD? Eu tenho que escrever ele de forma de uma combinação linear que dê zero. Se a única combinação linear for aquela cujos escalares são nulos, então ele é LI. Caso contrário, ele é LD. Então, na nossa solução, nós vamos fazer assim, ó. Suponhamos x, y, z pertencente aos reais, tais que eu tenho x 1, 1, 0, 0, mais y 0, 2, 1, 0, mais z 0 do R4, 0. A escolha de x, y, z para ter isso zero for todos eles nulos, x, y, z 0, então vai ser LI. Caso contrário, será LD. Mas observa que isso aqui acontece C e somente C. Eu tenho primeira entrada x, mais segunda entrada 0, 0, vírgula. Segunda entrada x, mais 2y, mais 0. Terceira entrada, 0, y, 0. Que ficou feio, né? Esse meu 3. Deixa eu só melhorar isso aqui. Agora, a terceira entrada, 0. Desculpa, a quarta entrada, 0, 0 e 3e. Certo? Esse cara igual a 0, 0, 0, 0. Aí eu vejo que isso acontece, C e somente C, eu tenho primeira entrada com primeira entrada, x igual a 0. Segunda entrada com segunda entrada, x mais 2y igual a 0. Terceira entrada com terceira entrada, y igual a 0. Quarta entrada com quarta entrada, 3z igual a 0. Horas. Mas isso está lhe dizendo o quê? Isso está lhe dizendo que você vai ter. Quem é a única solução para esse sistema? Vai ser x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Por causa dessas equações aqui. Esta, esta e esta. E a segunda, você vê que ela não muda nada se eu coloco x e y igual a 0. Ela é de fato 0 igual a 0.
Tá bom? Muito bem. Agora, vou fazer mais um exemplo. Vamos pegar exemplo 2. Vamos pegar agora o conjunto L igual a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e o 2, 1, 0, 0. Aí eu pergunto para vocês, esse conjunto aqui é LI ou LD? O que eu tenho que fazer? Mesma coisa de antes. Eu quero estudar a solução para o meu problema. Qual o problema? X, Y, Z, tais que x vezes 1, 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, 0, mais z vezes 2, 1, 0, 0. Esse cara é igual ao 0, 0, 0, 0. Ou seja, esse problema é a mesma coisa do que, vamos lá, primeiras entradas. Quem são as primeiras entradas? Ó, esse e esse. Então, eu vou ter x mais 0 mais 2z. Segunda entrada, quem serão? Esse e esse. Então, na segunda entrada, eu vou ter x mais y mais z. Terceira entrada, quem vai pegar? É esse e esse. Todo mundo zero. Quarta entrada. Aonde que vai a quarta entrada? Esse. Todo mundo zero. Isso é igual a 0, 0, 0, 0. Mas isso é a mesma coisa do que ter x mais 2z igual a 0, x mais y mais z igual a 0. As outras entradas são nulas. 0 igual a 0. Então, não vou colocar. Aí eu bato o olho para isso e falo, poxa, será que a única solução para esse sistema é todo mundo zero? Bom, você já sabe que não, né? Você pode aqui, inclusive, fazer um escalonamento, né? E ver que esse cara, você pode escrevê-lo como sendo x mais 2z igual a zero, e embaixo subtrai, né? X menos x, 0, y menos z igual a zero, certo? Então, você acaba descobrindo que isso é a mesma coisa do que x igual a menos 2z e y igual a z. Essas são todas as soluções para o meu sistema. Ou seja, o conjunto solução para o meu sistema é x, y, z, podendo ser o quê? Eu posso chamar o meu z de um t, o y vai ser t e o x vai ser menos 2t. Isso aqui valendo para qualquer t pertencente aos reais. Então, qualquer escolha de t vai me dar uma solução para o problema. O que eu quero determinar? Lembra? Se eu tiver uma solução para o meu problema que não for todo mundo zero, então o meu L vai ser LI, certo? Desculpa, contrário. Se eu tiver uma solução para o meu problema que não for todo mundo zero, então o meu problema, o meu L será LD, certo? Para ser LI tem que ser todo mundo nulo. E daí eu observo o seguinte, eu posso escolher, por exemplo, L igual, T igual a 1, certo? Então, uma solução é menos 2, 1, 1. Essa é uma escolha de x, y, z.
Observa que se você escolhe o XYZ desta maneira, eu vou ter então que, logo, assim, temos. Vamos ver. Então, eu vou pegar x igual a menos 2. Então, menos 2 vezes 1, 1, 0, 0. Mais y igual a 1. 1, 0, 1, 0, 0. Mais z, eu vou colocar 1. 1, 2, 1, 0, 0. Isso é igual a 0, 0. Ó, menos 2 com 0, com 2 dá 0. Depois, menos 2 com 1 dá menos 1. Menos 1 com 1 dá 0. O outro dá 0, 0, 0 e o outro 0. Então, você vê que eu tenho aqui uma combinação linear em que os escalares não são zero, certo? Dessa maneira, eu concluo que... Aí você vem e fala, como? Por exemplo, basta um deles não ser zero, tá? Então, como menos 2 é diferente de zero, temos que o meu L é LD, tá bom? Então, tá dado um exemplo de LI e outro exemplo de LD. Tudo bem? Tá claro? Seguindo, então. Agora, igual nós fizemos com espaço gerado, nós faremos diversas propriedades de LI e LD, tá? Então, vamos lá. O tema agora são propriedades. Eu vou listar todas elas e depois nós... Então, eu vou provar a, eu vou enunciar primeiro as... Se eu ter e eu tenho que o elemento neutro do V pertence ao L, então, automaticamente, L é LD. Então, sempre que eu tiver o elemento neutro, depois, se eu tenho que L é um conjunto unitário, tem um único elemento U, certo? De V, lógico, U é um elemento de V, e esse U é diferente do elemento neutro, então eu terei que L é Li. Terceira propriedade. Se eu pego S sendo um conjunto 1, o 2, até contido em V. Minha conexão caiu de novo. Tá meio ruim aqui a conexão. Mas vamos tentar continuar a aula.
A minha tela até parou de ser compartilhada. Vou compartilhar novamente. Desculpa. Então, peguei V um espaço finito e zero do D. Segundo a propriedade do zero do V, então, o conjunto unitário que só tem o U, ele é LI. Agora, se eu pego S, um conjunto que tem N elementos aqui, e ele é LD, então vai existir um desses N elementos, que eu estou chamando ele de UK, tal que esse UK é combinação linear dos demais. Ou seja, de S, exceto pelo o K. Então, é a combinação de linear de o 1, o 2, o 3, até o K mais 1, o K menos 1, daí você pula o K menos 1, pula o K e vai para K mais 1, certo? Esse cara aqui é o 1, o 2, até o K menos 1, depois pula o K mais 1, e continua até o N, tá bom? Então, existe um dos... Se o meu conjunto é LD, existe um dos elementos dele que se escreve como combinação linear dos demais, certo? Muito bem. Continuando. 4. Se eu pego... Vou colocar aqui para baixo. Se eu pego S1, um cara que não é nulo, não é vazio, desculpa, e ele é subconjunto de um S2, e esse S2 é um elemento, é um subconjunto de V, ou seja, eu estou pegando dois subconjuntos de V, que são não vazios, e um está contido no outro. E eu tenho que o menor, o S1, é LI, então o maior também, desculpa, contrário. Se o menor é LD, contrário, se o menor é LD, então o maior é LD, certo? Agora, vou fazer o do LI que eu estava escrevendo. 5. Agora, mesmas condições. Se eu pego o maior como sendo LI, então o menor também vai ser LI, certo? Muito bem. 5, 6. Se eu pego S como sendo um conjunto 1 e eu pego o pertencente a V, tal que o S
Caiu de novo a minha gravação. Eu vou